Boa tarde, meu grupo é composto por mim, Juliana, pela Iandra e pelo Murilo. Nós vamos apresentar o nosso trabalho sobre avaliação de crescimento de plântulas de feijão comum expostas a diferentes condições luminosas. Nosso trabalho tem como objetivo responder se plantas de feijão expostas a condições luminosas diferentes apresentam taxa de crescimento diferente. Para isso, elaboramos duas hipóteses, a hipótese nula e a alternativa. A nula é referente a que não há alteração na taxa de crescimento independente das condições luminosas, enquanto a alternativa é que as plântulas, na ausência de luz, apresentam uma taxa de crescimento maior. Os materiais utilizados para a realização do nosso experimento foram 75 unidades de feijão carioca da marca Broto Legal, sendo 25 para cada replicação, logo 5 para cada tratamento, argila expandida, terra vegetal, água, algodão, régua, 9 garrafas PET, sendo 3 para cada tratamento, 3 caixas de papelão para utilização no tratamento de ausência de luz, e utilizamos também o software Biostat. A imagem lateral aqui mostra como ficou cada tratamento após a montagem. O método utilizado para a realização do experimento foi a germinação das sementes de feijão em algodão. Após 3 dias já havia protusão da radícula, então foi realizado o plantio. Após o plantio, foi esperado 2 dias para começar as medições diárias, pois as plântulas estavam se estabilizando nos locais. Também foi realizada a análise feita em blocos, em que ocorria o grupo controle e 2 tratamentos. O grupo controle referente às plântulas expostas ao sol pleno, o tratamento às plântulas expostas à luz difusa e o tratamento 3 com ausência de luz. Então, cada tratamento e o grupo controle foram realizadas 3 vezes. Bom, as nossas variáveis medíveis, elas são do tipo quantitativa contínua, uma vez que elas se referem à checagem do alongamento caulinar ocorrido em cada grupo, decorrente da ausência ou do baixo fornecimento de fonte de luz. Então, foram realizadas análises diárias desde o seu crescimento inicial, a fim de avaliar as incertezas levantadas, diminuir os ruídos entre essas amostras, verificando a média dessa variação entre os 3 grupos e observar as variações de crescimento diário do dia presente em relação ao dia anterior. Então, essas observações elas foram plotadas em gráfico e esse gráfico será apresentado mais adiante. A princípio, esperávamos que as plântulas do escuro apresentassem um caule menos alongado, estabilizando seu crescimento e vindo à morte ou senescência. Em contrapartida, acreditávamos que as plântulas expostas à luz cresceriam mais, visto que a produção de energia seria maior por parte delas, devido a essa disponibilização de energia solar que seria maior. Bom, agora a gente vai falar dos resultados obtidos. Aqui a gente tem o gráfico mais simples que a gente conseguiu montar, que mostra apenas o desenvolvimento da planta em centímetros durante os dias que foram se passando e as observações. E aqui a gente já dá para ver que o resultado é diferente do que a gente esperava, já que a gente esperava aquele gráfico onde a planta do escuro ia se desenvolver mais rápido no começo, porém depois ela ia cair e provavelmente morrer. Aqui a gente já não acontece isso, a gente vê que a planta do escuro, mesmo no final, ela tendo uma caidinha, ela ainda se mantém estável e foi a que teve o maior desenvolvimento durante todo o período de observação. Isso será mostrado com mais clareza nos gráficos que estão a vir ainda e será falado melhor na discussão que vai ser no final aqui da apresentação. Aqui nesse gráfico a gente consegue observar a média diária do crescimento, diferente do gráfico anterior que mostrava um crescimento linear da planta. Aqui já tem uma média e mesmo no início a planta que ficou no escuro teve uma queda na sua média de crescimento, ela ainda no final se mostrou uma média maior do que a das demais plantas. Como dá para ver ali na tabela, a média dela foi de 1,3 centímetros por dia. Mas também pode observar as demais plantas. A planta que teve acesso à luz, como ela não sofreu nenhum tipo de estiramento, ela teve um crescimento quase linear, com poucas alterações. O crescimento dela foi padrão por dia. Já a planta que teve luz difusa, ela também teve um crescimento mais acelerado, mas dá para ver mais variações no seu gráfico, já que a presença da luz e o estiramento ocorreram ao mesmo tempo. Então, mesmo com um estiramento mais leve, ela teve bastante diferença de crescimento durante os dias. Teve dia que ela teve um desenvolvimento maior e teve dias que ela teve um desenvolvimento bem menor. E isso não ocorre na planta que tem acesso à luz, já que ela não sofre o processo de estiramento, então o seu crescimento é muito mais linear do que as plantas que sofrem o processo de estiramento.
Já nesse gráfico, a gente usou a plataforma, o software biostático que o professor indicou durante as aulas para conseguir montar o gráfico. A gente colocou os nossos dados lá, os dados obtidos durante o trabalho, e a gente resultou nesse gráfico de box plot de erro padrão. Como dá para observar na tabela aqui ao lado, o erro padrão mantém muito próximo a zero. Isso mostra que os valores que a gente obteve são muito próximos da média real dos produtos. Já nesse gráfico a gente consegue enxergar a média e mais ou menos o desvio padrão. O desvio padrão foi cerca de 68%, representado pelas linhas nas colunas dos gráficos observados. Partindo dos dados apresentados, como a análise de médias, é possível afirmar que nas plântulas submetidas ao tratamento do escuro e luz difusa, as curvas de crescimento elas tendem a ser maiores no início e depois desaceleram com um ganho cada vez menor, tendo no início do seu desenvolvimento uma curva mais acentuada, que ao longo dos dias torna-se constante devido à ausência de estímulos que necessitam da luz para acontecer e que geram as respostas necessárias, contribuindo para um bom crescimento. Como, por exemplo, o exemplar 1, que apresentou a maior média de crescimento no tratamento de luz difusa e que teve a morte mais precoce das plântulas do tratamento sem luz, fator esse que implicou para que a média de crescimento fosse menor. As plântulas de luz difusa elas seguiram crescendo, pois apesar de terem uma quantidade de luz menor do que a do grupo controle, essa luz ela foi suficiente para que os indivíduos realizassem fotossíntese e assim produzissem energia para crescer, além de continuarem usando da sua reserva. Mas não foi suficiente para degradar boa parte das auxinas, que são fito-hormônios estimulantes, que proporcionam esse crescimento caulinar acelerado. Esse crescimento caulinar acelerado, ele só é cessado quando a plântula tem acesso à luz, pois as auxinas serão parcialmente degradadas quando expostas a essa fonte de luz. Logo, quando as plantas estão na ausência de luz, esse processo de crescimento acelerado ele não para porque não há degradação desse hormônio, de modo que ocorre o estilamento, inibição da abertura dos primórdios foliares, pois essas folhas elas não vão se abrir enquanto não encontrarem a luz. E também não ocorre a diferenciação dos cloroplastos, então essas plantas, tanto as do escuro quanto as da luz difusa, elas terão um aspecto esbranquiçado, amarelado. Então, era esperado e foi confirmado pelo experimento que as plantas de sol elas teriam um melhor desenvolvimento quando comparado aos demais tratamentos. Com os resultados observados e as discussões do grupo, foi possível assim concluir que a hipótese nula foi refutada de início, já que os diferentes tratamentos tiveram diferentes resultados. O tratamento escuro, a planta que não teve acesso à luz, teve a maior média de crescimento, comprovando assim nossa hipótese alternativa, e também comprovando que as plântulas de feijão com diferentes acessos à luz têm diferentes desenvolvimentos. A planta que tem acesso à luz tem um crescimento menor do que a planta que não tem acesso à luz tem um crescimento maior. É isso, obrigado e até a próxima.